Eu vou dar minha opinião acerca disso, viu? É, a pior geração de cristão atualmente, como posso falar você, a pior geração de cristão é a de hoje em dia. Por quê? Por causa que os escândalos, eles estão mais latentes. Os escândalos, a apostasia da fé. E isso aí, o Senhor Jesus, ele já falava acerca disso, que no fim dos tempos e nesses últimos anos aí, que falta para o fim da humanidade, e haveria os escândalos, as apostasias da fé. E eu digo isso porque eu sou crente, eu sou cristão. Sou cristão e eu observo muito isso na minha época, que eu entrei, até agora. O evangelho do Senhor Jesus, quer dizer, o evangelho do Senhor Jesus não, porque assim, ó, o Senhor Jesus e Deus não tem culpa do que tornou a igreja dele hoje em dia. Porque é por causa da liderança que é fraca nas igrejas que as ovelhas estão assim. Não é a culpa de Jesus. A culpa não é de Deus. A culpa é de quem dirige a igreja. É de seus líderes religiosos e evangélicos. Entendeu? Porque... E quando eu falo isso para colegas que são crentes, seja o ex da Adventista, ou da Universal, da Batista, ou da Messiânica, eles acham ruim. Como por exemplo, eu estava falando, né, com um colega meu, né, que é o dono da obra onde eu trabalho, que eu falei o seguinte, que eu prefiro 1000 vezes jogar bola com os incrédulos do que com alguns cristãos. Por quê? Porque os incrédulos, você já joga bola com eles sabendo o que eles são. Eles vão xingar, eles vão pegar pesado na hora de jogar bola com você. Que se você der algum lance errado, se você tocar de forma errada a bola e passar para o adversário sem querer, eles vão te xingar, vão xingar sua mãe, entendeu? Vão lhe marcar pesado, porque nenhum baba é assim, nenhum jogo de bola, na brincadeira de bola entre homens, ou até entre mulheres também, incrédulas, acontece muito isso, principalmente quando é homem. Quando é mulher, nem tanto. Incrédulo, nem tanto. Mas quando é homem, acontece isso. Entendeu? Mas quando é o cristão que joga bola, que brinca, você espera o que dele? Uma brincadeira mais saudável do que aqueles que não creem em Deus. E acaba você vendo aquilo que você não queria ver no meio deles, né? Em vez de você ver a forma e semelhança do Senhor Jesus, de Deus, neles, nos cristãos, como jogam bola, você acaba vendo o que você não queria ver. Decepção, frustração, amargura e tantos outros. E eu falei isso pro meu colega meu, aí falou assim, isso aí é o diabo que tá querendo colocar isso na sua cabeça, que jogar bola com gente do mundo é melhor. É melhor em alguns sentidos, mas em outros não são, entendeu? Porque, eu digo pra você, meu irmão, a percepção que eu tive foi dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque até pastor mesmo uma vez, quando eu joguei mal, ele me maltratou lá quando eu joguei bola. Ele falou assim, coisinho, sai daqui, vá. Você joga mal pra caramba, sai daqui, vá. Eu fui sair. Fiquei triste, chateado, entendeu? Aí depois lá fui pedir desculpa, né? Sendo que ele é que tinha que pedir, né? Pedir perdão, desculpa, né? Eu fui lá e pedi. Sendo que ele que tinha que pedir. Entendeu? Nem isso ele fez. Mas enfim, então,
eu tive mais decepções no mundo, dentro da igreja, do que no mundo. Eu tive mais decepções na família e dentro da igreja, quando eu me converti ao Senhor Jesus. Então, quando o cristão fala assim, que não sei o que cristão, jogar bola com cristão é melhor, não sei o que, porque ele nunca viu o lado ruim do cristianismo, porque até o cristianismo tem o seu lado sombrio, tem o seu lado asqueroso, tem o seu lado demoníaco também, porque tem esse lado sombrio. O pastor não fala na igreja, o bispo na igreja, o diácono, o que seja, ele não fala isso na igreja. Por que ele não fala? Para não escandalizar os irmãos. Para não escandalizar os irmãos. Entendeu? Porque vai ter muita gente que vai querer sair da igreja e nunca mais voltar. E se o pastor falar isso aí, como é que a igreja vai se sustentar? Porque é através dos dízimos e das ofertas das pessoas que a igreja se sustenta. Então, se o pastor pegar muito pesado nesse discurso, nessa pregação, vai ter muita gente que vai desistir de ir para a igreja, desistir da fé e vai acabar saindo, como já estão saindo. Porque assim, se eu tivesse uma mente fraca, se o meu alvo não fosse o Senhor Jesus, com certeza eu estaria no mundo, entendeu? Porque assim, esse meu colega aí que acha que jogar bola com cristão é melhor e não é bem assim como você está falando, não. Beleza. Sabe por que ele fala isso? Porque ele vive numa bolha. A bolha da ignorância e a bolha do evangelho. Ele é protegido pela bolha do evangelho. Porque assim, porque no dia que ele sair dessa bolha, ele vai tirar as mesmas conclusões que eu, ou até melhores do que eu. Porque para uma pessoa dizer que cristão não tem o seu lado sombrio, que cristão não é bem assim, como você está falando, coisinho, como você está falando, sacerdote, escarlate, é porque esse cara aí, ele não é um cristão genuíno, ou então ele não passou perseguições, porque assim, a perseguição é a coroa do cristão, é a coroa de todo cristão. Então, se o cristão ele não é perseguido, principalmente na igreja ou na família, é porque esse cristão ele não é genuíno. Ele não é genuíno, porque como eu falei, a coroa do cristão é a perseguição. Ele é coroado e ele é genuíno quando ele é perseguido, quando ele pratica a palavra de Deus de forma genuína, ele é perseguido. Ele é perseguido. Então, esse colega meu aí que é ele é até da Adventista, ele. Não vou falar aqui o nome dele, porque não vale a pena, entendeu? Porque ele é ignorante, entendeu? Ignorante, entendeu? Não vou aqui falar o nome dele, entendeu? Para não denegrir a imagem dele, porque o que tem questão aqui não é o nome dele e nem quem ele é, mas sim a opinião dele que ele teve acerca disso. E não é só ele que pensa assim. Algumas pessoas ingênuas na fé pensam assim também. Eu mesmo, como ele, ingênuo, achava que todo pastor era santo, achava que todo pastor era homem de Deus, achava que todo pastor era ungido, e não é bem assim, pô. Você vê o exemplo de Saul na Bíblia, que mesmo ele sendo ungido por Deus, ele fez o que fez, perseguiu Davi, e o final dele foi triste. Quem lê a Bíblia sabe muito bem o que eu estou falando. Isso aí está escrito em Samuel, os primeiros livros de Samuel. Está escrito acerca dessa história aí. Então, senhores, é isso aí, entendeu? Nem todo pastor que prega no altar é de Deus.
é santo, é ungido, é consagrado, assim como também tem obreiros também. Tem obreiro que é perturbado, tem obreiro aí que chamam de perturbado, e que eu tenho que me converter porque ele viu umas postagens Red Pill no meu canal, e também mostrou pra mulher dele, né? E falou assim, Instagram nojento desse homem. A mulher dele comentou pra ele, ele me falou. Por causa disso, eu deixei de fazer lá o entretenimento com ele, né? E fiz com outra pessoa, com outro obreiro, né? Que também ele desviou da igreja, né? Por causa da mulher, porque nem bem a mulher dele morreu, ele já procurou outra, que é de outra igreja. Aí devido a isso aí, esses acontecimentos, ele foi enfraquecendo na fé, saiu de obreiro e saiu da igreja, né? E foi para a igreja da esposa lá, que é de outra denominação. Entendeu? E aí eu percebi que esse cara tava fraco espiritualmente, ele chega e me tratou até mal, né? Aí quando eu falei, rapaz, quando eu fazia um entretenimento com ele, de lá da igreja, eu falei assim, rapaz, por que você me ligou, rapaz? Me ligou assim, não me deu uma resposta do entretenimento e tal. Aí ele falou assim, é como você quer então. Me respondeu até mal. Aí eu até falar um negócio pra ele lá, né? Até falar um negócio aí pra ele lá. Mas foi que eu não falei, aí deixei pra lá, entendeu? Mas se fosse hoje em dia, não ia ficar assim não, entendeu? Então vai haver decepções dentro da igreja, velho. Independentemente se você é obreiro, se você é pastor, se você é um cristão genuíno, independentemente da sua denominação religiosa ou da sua denominação, né? Se você é adventista, da universal, enfim. Entendeu? Então, nem todo cristão é santo. Cristão peida, caga, mija, trepa, goza, faz cocô, faz merda, peca. É tão pecador como qualquer outro. A única diferença é que ele crê em Deus, é a Bíblia, jejua, entre aspas, jejua, entre aspas, ora, entre aspas, lê a Bíblia. Ao contrário do incrédulo, entendeu? Ao contrário do incrédulo. Então, a pessoa que fala que se o cristão é assim, tem que dar conselho e tal, como esse colega meu da Adventista falou. Se o cristão é assim, você pode criticar, tem que dar conselho. Eu falei assim, rapaz, se o cara não quer ouvir, rapaz, por que você vai se desgastar? Entendeu? Você pode até dar conselho, mas ele não vai querer lhe ouvir. Entendeu? Ele não vai querer ligar para o que você está dizendo. Então, é isso aí, meu irmão. Essa é a hipocrisia, né, do evangelho, que muito pastor não fala. Muito pastor não fala acerca disso aqui que eu estou falando. Tem muita apostasia dentro da igreja. Tem muito escândalo e a tendência é piorar. Como por exemplo, hoje, lá em Juca, um jornal aqui daqui da Bahia, da TV Aratu, teve um pastor que ia dar R$100, acho que 100 ou R$200 a mulher, para ela transar com ele, para ela virar missionária. Entendeu? Aí ela foi lá em Juca falar, né? E denunciar esse pastor. Uns falam que é mentira, outros falam que é verdade, mas eu creio que é verdade, porque esse pastor aí, a maioria dessas pessoas aí falam mal dele. E esse pastor é casado. Aí a mulher falou assim, a mulher desse pastor aí falou assim, tira a denúncia e tal, vamos conversar, não sei o que. A mulher, não, vou denunciar ele. Aí a mulher, decepcionada com o que aconteceu, e saiu da igreja, né? E aí falou assim, se morrer,
eu for para o inferno, em outras palavras, né? Meu sangue vai ser cobrado do seu marido, do pastor e tal. E vai ser cobrado mesmo, vai ser cobrado mesmo. Entendeu? Porque assim, meu irmão, o escândalo, ele faz isso. Para quem não tem uma estrutura espiritual, mental muito elevada, o escândalo vai fazer com que a pessoa se afaste de Deus. Mas quando a pessoa ela é voltada para Deus, mesmo que venha um escândalo e as apostasias do Evangelho, essa pessoa vai se fortalecer ainda mais e a pessoa vai ficar muito mais sábia, como está escrito na Bíblia, né? Que da experiência vem a esperança, não sei o que e tal. Entendeu? Porque se isso aí está acontecendo com ela, é porque ela está no caminho certo. Mas às vezes a pessoa não pensa dessa forma e acaba o quê? Saindo da igreja, saindo da presença de Deus. Porque, como eu falei, a perseguição é a coroa do cristão. Mas, segundo eu ouvi dizer, que essa mulher que recebeu essa proposta indecente, ela já estava fora da igreja, né? Quando o pastor fez aquela proposta de dar 100 ou 200 reais para ela ser diácona, né? Para ser diácona, ela tinha que transar com ele. Em outras palavras, ela queria, ele quis dizer assim, ó. Ele quis dizer assim, ó, você quer ser diácona? Você tem que transar comigo. Vou te dar 100 ou 200 reais para você transar comigo, para eu te levantar a diácona, a missionária, sei lá. E ela não aceitou isso aí, entendeu? Sendo que ela estava afastada. Primeiro, como é que a pessoa é afastada da igreja? Como é que a pessoa se afasta da igreja e volta para a igreja sem missionária? Já é o primeiro erro. Segundo, como é que o pastor faz essa proposta indecente para ela? Dizendo assim, se você transar comigo por 100 ou 200 reais ou 200 reais, aí eu te levanto a diaconisa, a missionária. Isso é indecente, cara. Isso é uma vergonha. Entendeu? Aí ela tá lá, velho, dizendo que tá sendo ameaçada, dizendo que a igreja não apoiou ela, né? E é verdade, pô. Quando você é vítima sai por algum escândalo na igreja, é vítima de algum escândalo, e sai da igreja, igreja nenhuma te apoia, não. Mesmo você sendo errado, nenhum irmão de igreja te apoia. Nenhum irmão de igreja vai te apoiar. Entendeu, meus irmãos? Então, esse é o lado podre da igreja que o pastor não fala. Porque se ele falar, vai ter muito irmãozinho de igreja que vai cair fora e que vai querer buscar a Deus no conforto do seu lar. E aí, alguns ateus, né, vão querer usar essa pauta para dizer assim, então, se a igreja tá assim, então é melhor ser ateu, então. Rapaz, não é bem assim não, pô. Não é porque as pessoas elas erram com a gente que o culpado é Jesus, que o culpado é a igreja, não. O culpado é a direção, é o líder, são os seus líderes da igreja, né? E os irmãos que estão lá dentro. Porque é como eu falei para esse coleguinha aí, da Adventista aí, aonde é o joio ao trigo. E eles têm que saber disso. O povo da igreja não tem que ser ovelha. O povo da igreja tem que ser ovelha com Deus. Mas para lidar com certos tipos de situação, você tem que ser um leão. Você tem que ser prudente como a serpente. Também como Jesus disse, seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Ele falou isso na sua palavra. Você não é pelo fato de você ser cristão que você tem que ser otário, que você tem que ser idiota.
que você tem que ser pamonha, otário, banana, entendeu? Isso também serve para mim também. Entendeu, meus irmãos? Entendeu? Quem entendeu aí, diga amém. Entendeu? Entendeu, amigos? Então, tem pastor que esconde isso de você. Tem pastor que não quer que você saiba dessas verdades obscuras nos bastidores da igreja. Até mesmo dos bastidores da igreja, né? Entre os pastores, os bispos. Tem lá aquela coisa lá, né? Que tem coisas lá que eles só falam entre eles. Porque se ele falar o que falam o que falam nos bastidores para pastor, para bispo e falar no altar para os irmãos, para com as ovelhas, vai ter muita gente que não vai ter estrutura e vai querer sair, pô. Que é muita coisa que eles falam de errado, muita coisa que eles falam ocultas, né? Ocultas, né? Que a pessoa não vai aguentar, entendeu? Então tem coisas que os pastores e bispos falam entre eles. E eles só falam para as pessoas, para os obreiros, para alguns obreiros, ou para as ovelhas, aquilo que o convém para que eles venham saber. Porque se eles souberem demais de algumas coisas, eles não, é como eu falei anteriormente, eles não vão aguentar e vão sair. Porque é muita coisa de errado, velho. Principalmente na igreja. Por exemplo, na igreja universal, eu ouvi dizer que o pastor, que o bispo de Macedo, quando o pastor é levantado, quando o homem, quando o jovem é levantado a pastor, e ele casa, ele noiva, ele tem que fazer vasectomia, para que ele não venha ter filho. Entendeu? Porque se ele tiver filho, ele sai da obra, porque a igreja não vai sustentar filho de ninguém. Como já teve pastor aí, como já teve bispo aí, esse bispo da igreja que já denunciou isso aí, do bispo de Macedo, que ele proibia os pastores de ter filho. Pô, aí agora é engraçado, né? Agora é engraçado. O Edir Macedo ora para a família. Mas agora, quando o pastor quer ter a família dele, né? Agora o pastor não pode ter a família dele, né? A família dele com a mulher dele. Não pode ter filho, né? Porque não pode ter filho, porque se tiver filho, ele pode até sair da obra. Como já aconteceu. Que se nenhum pastor aqui que me tratou mal, antes disso acontecer, ele, como posso falar, ele era vasectomizado. Aí ele foi e tirou a vasectomia. E aí ele engravidou a esposa dele. Mas só que disseram que ele não saiu por isso não. Ele saiu porque foi rebeldia e também porque viu ele de sunga. Eu até já falei isso em outro vídeo aí. Porque viram ele de sunga como é que posso falar? Na praia, correndo. Entendeu? Como é que não tem nada a ver, velho? Por ele ser pastor, ele não pode ser proibido de ir pra praia. Entendeu? Em lugar nenhum, pô. Entendeu? Porque ele também é ser humano como qualquer outro. Entendeu? Mas segundo eu ouvi dizer, não foi por isso, foi por rebeldia. Entendeu? E segundo eu ouvi dizer também que a esposa dele, na época, pegou um câncer no ânus. Segundo eu ouvi falar naquela época, foi em 2004, 2005 por aí, que eu ouvi falar disso aí. Entendeu, senhores? Então é isso aí, meu irmão. É isso aí, entendeu? E devido os escândalos, né, também, e segundo denúncias, que o tal do Davi acho que é o Davi Nogueira ou Davi Viana, né, faz no seu canal no YouTube, tem muitos pastores e bispos que tá saindo da obra. E daí o bispo Renato Cardoso tá recrutando, incentivando aos jovens
aí para a obra de Deus, fazer a obra como pastor, como obreiro, entendeu? Tá recrutando novos pastores para o pastorado, né? Para futuramente para o bispado. Bispado é ser bispo na igreja, entendeu? Futuramente ser bispo. E por que o número de pastores e bispos está diminuindo? Na igreja, não só na igreja, porque está aumentando também o número de desviados na obra, na igreja, por causa dos escândalos e da apostasia. É igual aquela mulher lá, que recebeu aquela proposta indecente, né? Que o pastor quer transar com ela, é pagar dinheiro para ela, do 100 reais ou 200 reais, né? 200 reais, né? 100 reais, né? De 100 a 200 reais, 200 reais, 200. Agora pegou aqui a língua aqui agora, velho. Pegou aqui a língua agora. Pegou aqui a língua agora aqui, velho. Pegou a língua aqui agora. De 100 ou mais aí, né? Ou mais. Que ia pagar pra ela pra transar com ela para ser missionária. Entendeu? E aí esse pastor, aí ela não aceitou isso. Entendeu? E devido a esse escândalo que ela sofreu, ela desviou. Entendeu? E o pastor não vai pregar de forma pesada, como eu tô aqui pregando aqui para vocês, porque isso aqui é uma black pill, velho. É uma ronk pill, e uma black pill e uma red pill, né? Do evangelho. Que o pastor esconde de você. O pastor esconde de você, irmão. O pastor, ele esconde, tem coisas que ele não fala para os irmãos. Porque se ele fala para os irmãos, como eu falei a você, o irmãozinho, a irmãzinha, vai se escandalizar e vai sair da obra. E vai sair da igreja, vai deixar de ser pastor, vai deixar de ser obreiro, vai deixar de ser o que ele é na igreja. O que ele é na igreja, entendeu? Ou ele vai ir para outra igreja que não vai ter esse viés, ou ele vai ficar no mundo, entendeu? Ou ele vai ficar assistindo o santo culto no celular, né? Ou o show da fé, né? De R.R. Soares e o santo culto no celular domingo com Edir Macedo. Ou ficar buscando a Deus no conforto do celular. Entendeu, senhores? Então, esse é o lado obscuro da igreja. Na igreja, você, meu irmão, você que é membro da igreja, você só é mais um. Enquanto você tiver dinheiro, enquanto você não tem dinheiro, enquanto você não é próspero, enquanto você não ter bala na agulha, café no bule, você só é mais um. Mais um que vai para a igreja de bermuda, mais um que vai para a igreja, andando, mais um que vai para a igreja todo comumzinho, todo comum. Mas quando você vira obreiro, vira pastor, vira bispo, ou então quando você tem uma graninha, um carrozinho, uma motozinha, as irmãzinhas da igreja já começam a te olhar diferente. Como uma vez mesmo na igreja que eu passei, na Itinga, na Universal da Itinga, Terra Plaque, tinha um colega meu que tocava teclado. E ele na época ele era obreiro. Depois que veio o pastor. Aí o pastor chamou ele para tocar teclado lá, né? Depois que virou pastor, ele foi chamado para tocar teclado lá na igreja. Aí as irmãzinhas, tudo quer namorar ele. Obreira, membro da igreja, tudo querendo namorar ele. Entendeu? Por quê? Porque ele era obreiro, entendeu? Ele era bonitinho, entendeu? Bonito, entendeu? Mas por quê? Porque ele era obreiro, porque ele era pastor, né? Obreiro, pastor na época, entendeu? Aí ele namorou uma mulher lá, né? Quase casou, mas devido à certidão de nascimento da mulher tá com o nome errado, do pai errado,
deu merda e não casou. Aí se separou dela. Aí depois disso aí, ele se separou dela. Por causa de umas coisas, por causa de algumas coisas aí, né? Que agora eu não tô lembrado direito aqui. Aí quando ele foi pra outra igreja, ele conheceu outra mulher e tá casado até hoje. É até mais bonitinho do que a outra lá, né? Que ele tava noivo. Entendeu? Então na igreja você vai sofrer, você vai ser banido, ou você vai ser escarnecido. A verdade é essa, meu irmão. Pastor não vai falar isso pra você. Pastor não vai falar pra você, meu irmão. Pastor não vai falar. Mas só que o Senhor Jesus, ele já falou acerca disso. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele foi perseguido por aqueles que sabiam da palavra. Imagine, meu irmão, imagine você. Jesus foi perseguido naquela época. Imagine se ele vivesse nos tempos de hoje. Imagine você, que é um pecador, um miserável pecador, assim como eu. Entendeu? Eu espero que vocês entendam o que eu falei aqui para vocês. Eu não estou dizendo que ser cristão é um campo minado. É um campo minado, é. Mas se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Como está escrito lá em Mateus. Entendeu? Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Porque a culpa não está em Jesus. Porque se você desviou devido a alguém que te maltratou, que te magoou, que te decepcionou na igreja, é porque, minha amiga, você estava andando no caminho certo, você estava indo bem. Mas só que, infelizmente, teve esse contratempo aí. Entendeu? Que alguém te magoou, que te decepcionou. E aí você, devido a ficar magoado, você saiu da igreja, entendeu? Eu também por ter saído da igreja, entendeu? Teve muito pastor, muito obreiro, membros também, né? Que se diziam ser de Deus, que me maltrataram e que me entristeceram. Entendeu? E hoje em dia, eu perdoei eles. Entendeu? Perdoei eles. Mas assim, ó, mesmo perdoando eles, Jesus deixou que o Senhor Jesus e Deus deixou que eles colhessem a consequência do que eles fizeram comigo. Alguns saíram de pastor, como foi o caso daquele pastor lá do futebol que eu falei. Outros saíram de obreiro, né? Saíram de obreiro e desviaram. Outros até saíram de obreiro, né? Estão na igreja, mas não tá como antes. Entendeu? Não tá como antes. Mas tá, entendeu? Então, de alguma forma, eles pagaram. Eles pagaram e colheram a consequência do erro deles, que eles fizeram comigo. E com Deus, né? Porque quando você machuca uma ovelha de Deus, você ofende a Deus, né? Você tá tocando naquilo que é de Deus. E toda pessoa que toca e fere algo de Deus, ele paga. Mesmo que demore anos, mas paga. Entendeu? É como diz o ditado que você não sai do restaurante até você pagar, você não sai do restaurante até você pagar o último centavo. Então, foi isso que aconteceu. Mesmo que demore anos, eles vão pagar, porque tudo que você faz, meu amigo, um dia volta para você. Um dia vai voltar para você. Então, fique bem ciente disso que eu estou falando a vocês. Viu, senhores? Então aqui está bem claro o que eu disse a vocês aqui. Se você desviou para alguma pessoa que te maltratou, volte, velho. Volte. Não vale a pena você
sai da igreja por causa desse pangaré, desse otário, não. Por causa desse idiota, não. Porque se ele te tratou mal, é porque esse cara não estava bem. Ele não estava bem. E se ele não está bem, é porque ele precisa tanto de Jesus como você. Entendeu? Então volte. Volte enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. E se ele não voltar até lá, você pode morrer. E se você desviar, e se você morrer, e se você morrer desviado, para onde a sua alma vai? Então é isso, meus irmãos. É isso. Black Pill nelas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que vocês peguem firme, viu? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. E graças a Deus. E tem outra coisa que eu esqueci de falar. Essa tal da Ellen White, né? Ellen White, que é a profetisa dos adventistas, né? Até ela, lá no século XIX, ela tinha uma pregação racista e segregatória, né? Contra os negros. E dizia o seguinte, que ela era contra a união de pessoas brancas e negras. Isso foi lá naquela época lá no século XIX, logo no início da igreja adventista, que foi criada por Guilherme Miller, né? Guilherme Miller. Uns chamam de William Miller, mas nos registros adventísticos fala que o nome dele é Guilherme Miller. E aí, essa tal de Ellen White gostou da proposta dele, né? Das ideias dele. Então, ele juntou ela com alguns caras lá, né? E fizeram um adventista. Mas só que ela ganhou mais tendência por causa dos livros, por causa das profecias dela, né? Porque ela, queira você ou não, ela tinha um dom da oratória, da profecia, até mais do que Guilherme Miller. Na época, né? Alguns falam isso. Entendeu? Mas só que ela pecava acerca das suas pregações racistas e segregatórias. Porque se ela pregasse tudo isso aí nos tempos de hoje em dia ela ia ser considerada como racista. Eu vou fazer um vídeo acerca disso depois, viu? E as pregações de forma errada, de forma errônea, já acontecia desde o início do evangelho. E também tem uma coisa, para ganhar as pessoas para adventista, ela falava assim aqui, não é pelo fato de você não guardar o sábado que você não vai ser salvo. Mas só que assim, ó, tem alguns adventistas que pensam o seguinte, que para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Entendeu? E o sábado não é o único mandamento a ser guardado. Tem 10 mandamentos ainda, não tem só um. Tem 10 ainda para ser guardado. Por que só, como posso falar, por que só o sábado foi eleito para ser guardado, para ser praticado de forma mais ferrenha? Entendeu, senhores? Então, tem muita coisa de errado aí, né? É por isso que fala que a adventista parece uma seita. Eu vou falar, tem até um vídeo falando sobre isso aí, lá no meu canal, que é seita, o nome do vídeo é Seita Adventista do Sétimo Dia. Lá vocês vão ver lá tudo que foi falado acerca da Adventista do Sétimo Dia. Viu, senhores? Um abraço aí e que Deus te abençoe abundantemente. Para quem ficou até o fim no vídeo aqui, vai ter um bônus especial para você, viu? De uma pesquisa que eu fiz, confirmando o que eu disse aqui anteriormente, entendeu? E a pesquisa que eu vou fazer sobre Ellen White
Tá, o vídeo que eu vou fazer sobre Ellen White eu vou fazer, viu? Em breve eu vou fazer, viu? Agora fique com um bônus aí especial que eu fiz pra vocês. O lado obscuro das instituições evangélicas no Brasil envolve questões como fundamentalismo, intolerância religiosa, racismo, homofobia, e casos de corrupção e abuso de poder por líderes religiosos. Essas questões geram críticas e reflexões sobre a atuação dessas instituições na sociedade e na política. Contexto: 1. O crescimento do número de evangélicos no Brasil tem sido acompanhado por um aumento da influência dessas instituições na política e na sociedade, o que tem gerado debates e controvérsias. 2. Dentro do contexto evangélico, existem diferentes vertentes e denominações, com diferentes posicionamentos e práticas. E 3. Apesar da diversidade, algumas instituições evangélicas têm sido criticadas por suas posturas conservadoras, pelo discurso de ódio e pela falta de diálogo com outros grupos sociais. Principais problemáticas: 1. Fundamentalismo religioso. Algumas instituições evangélicas são acusadas de promover um discurso fundamentalista, com interpretações literais da Bíblia e intolerância a outras crenças. 2. Intolerância religiosa. Há casos de ataques e discriminação contra outras religiões, principalmente as de matriz africana. 3. Racismo e homofobia. Algumas igrejas são acusadas de reproduzir e alimentar o racismo e a homofobia, com discursos que reforçam preconceitos e estereótipos. 4. Corrupção e abuso de poder. Denúncias de corrupção e desvio de dinheiro em algumas instituições evangélicas têm sido frequentes, assim como casos de abuso sexual e de poder por parte de líderes religiosos. 5. Influência política. A participação de instituições evangélicas na política tem gerado debates sobre a separação entre igreja e Estado e sobre o uso da religião para fins políticos. E 6. Controle social. Algumas igrejas são acusadas de exercer um controle excessivo sobre a vida dos membros, através da moralização dos costumes e da imposição de regras rígidas de comportamento. Repercussões: 1. Essas questões têm gerado conflitos e tensões na sociedade, com debates sobre o papel da religião na esfera pública e sobre a necessidade de um diálogo mais aberto e inclusivo entre diferentes grupos. 2. A atuação de algumas instituições evangélicas tem sido alvo de críticas e questionamentos, tanto por parte de setores progressistas da sociedade quanto por líderes religiosos que buscam uma abordagem mais tolerante e aberta. E 3. A discussão sobre o lado obscuro das instituições evangélicas é importante para aprofundar o debate sobre os desafios e as potencialidades da religião no Brasil contemporâneo. E isso aí não é só no Brasil que acontece isso, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, porque no Brasil a geração dos piores cristãos que existe, a maioria deles está tudo aqui no Brasil. Infelizmente, isso é um fato, entendeu? Isso é um fato, que isso aí é um fato, né? É um fato que infelizmente nós temos que encarar. Nós temos que encarar isso aí. E os cristãos que são genuínos, que querem ser genuínos, eles têm que mudar. Porque é como eu falei no vídeo, é como eu falei anteriormente no vídeo aí do áudio. A tendência é você piorar, mas é como está escrito na Bíblia, né? Aquele que quer se limpar, se limpe mais. Mas aquele que quer se sujar, se suje ainda mais. Viu? Então é isso. Esse é o bônus que eu tenho para vocês aqui. Que vocês ficaram aqui até o fim. Esse é o bônus, viu? Valeu, galera. Que Deus te abençoe a cada um de vocês. E ronque pio nelas.